Ei, você usa o Revit e não sabe o que é modelagem paramétrica? Então assiste esse vídeo que eu vou te mostrar na prática como funciona esse tipo de modelagem e como ele pode mudar a sua vida. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas, como você provavelmente já deve saber. E hoje o meu objetivo é aprofundar ainda mais o nosso conhecimento acerca de uma ferramenta que é bastante conhecida dentro do Revit, mas muito pouco utilizada pelos profissionais da construção, pelo menos os profissionais que utilizam o Revit, que é o Dynamo, né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar no Dynamo como ferramenta de automação, de programação, que permite a gente executar uma série de atividades usando muito pouco tempo, mas provavelmente você tem uma certa resistência de querer utilizar essa ferramenta porque talvez você não saiba muito sobre programação, ou talvez você não saiba nada, ou talvez você tenha uma certa resistência de aprender uma nova ferramenta, mesmo que seja dentro do Revit, que talvez você já tenha uma certa prática, não é mesmo? Mas eu estou aqui para justamente te ajudar a quebrar essa barreira, te mostrar que não é difícil, não é impossível e mesmo você, sem nenhum conhecimento prévio, é capaz de utilizar o potencial do Dynamo para gerar modelagem paramétrica em seus projetos no Revit. E aí você pode estar até se perguntando, mas Lucas, o que é uma modelagem paramétrica? E de forma bem resumida eu vou te dizer que modelagem paramétrica é você conseguir modelar coisas no Revit utilizando de informações que você já tem no seu próprio projeto, certo? Então, para a gente não ficar muito na teoria aqui, muito em blá blá blá, que eu gosto de falar muito, eu quero te mostrar na prática, nesse vídeo de hoje, como que a gente pode usar o Dynamo para fazer uma modelagem paramétrica, e eu vou te ensinar até o final desse vídeo como criar uma rotina que vai ser muito útil para você ao longo de toda a sua vida criando projetos no Revit, certo? Então, se você confia em mim, se você acredita no que eu estou te dizendo, já deixa logo o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai estar ajudando a gente, dando uma grande força para a gente continuar produzindo vídeos de qualidade com conteúdo que é útil e principalmente gratuito, não é mesmo? Nada melhor. Então, sem mais delongas, vamos para esse vídeo. Bom, como exemplo para a nossa aula hoje sobre modelagem paramétrica, eu trouxe aqui esse projetinho que ele foi criado num curso que eu tenho gratuito, onde eu ensino você a usar o Revit do zero até a gente gerar esse projeto aqui, ó. Eu mostro toda a parte de modelagem, anotação, a gente gera até uma folha aqui com quantitativos. Então, se você quiser aperfeiçoar seu conhecimento dentro do Revit, eu vou deixar aqui em cima o link para a playlist, onde eu tenho todo esse curso já 100% postado aqui no meu canal, perfeito? Então, confere lá se você quiser aprender a fazer essa casa e conhecer mais do Revit aqui com a ajuda da Neurobim, perfeito? Mas se você já sabe bastante do Revit, eu estou também disponibilizando esse mesmo projetinho aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser baixar esse projeto para acompanhar essa aula junto comigo, exatamente no mesmo exemplo que eu estou, você pode acessar o projeto aqui na descrição do vídeo, certo? Você vai receber esse arquivo no seu e-mail. Eu estou deixando ele na versão 2021. Ok? Então qualquer versão igual ou posterior a 2021, você vai poder acessar esse projeto. Maravilha! Esse projeto ele já está praticamente pronto. Ele já tem paredes, esquadrias, telhado, forro, mobiliário, pilares, vegetação. Ele está bem legal. O que está faltando nele são os pisos acabados. Porque o que eu tenho aqui são os pisos de laje. Ó. Se você olhar, deixa eu até mudar minha seleção aqui para face. Se você olhar com calma, você vai ver que a única coisa que a gente tem aqui são as minhas lajes, certo? Eu tenho a laje do térreo e eu tenho a laje aqui da cobertura também, mas eu não tenho os meus pisos acabados, o acabamento da minha área externa, da área seca e da área molhada. Então, eu quero te mostrar na aula de hoje como que a gente usando o Dynamo, utilizando da modelagem paramétrica, a gente pode criar esses pisos de forma automática, usando das informações que a gente já tem nesse projeto, perfeito? Então, o meu objetivo de hoje é mostrar para você como criar esses pisos sem precisar clicar no botãozinho de piso aqui na guia arquitetura, e você vai ver como em poucos segundos a gente vai criar todos os pisos desse projeto assim, ó, no instalar de dedos. Maravilha? Vamos entrar aqui na guia gerenciar e você vai clicar aqui na parte de programação visual, você vai clicar em Dynamo, certo? Para a gente poder criar agora a nossa rotina.
Não se preocupe se você não conhece nada do Dynamo, se você nunca usou o Dynamo na sua vida, se você não tem experiência nenhuma com programação. O objetivo desse vídeo é te mostrar como que é simples essa ferramenta e como você pode aprender a desenvolver algumas rotinas mesmo sem nenhum tipo de conhecimento prévio, perfeito? Mas se você ainda assim sentir a necessidade de ter um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de base, aqui na Neurobin a gente está postando, a gente está lançando um mini curso gratuito mostrando toda a introdução do Dynamo. Eu vou deixar o link da playlist aqui em cima também, então se você depois quiser ter acesso a essas aulas gratuitas que a gente está colocando aqui no canal, você pode acessar e aí você vai ter uma boa base de como funciona, de como é esse trabalho dentro do Dynamo, perfeito? Mas não se preocupe, se você não tiver essa base, você só quiser assistir essa aula, eu vou lhe dar todo o necessário aqui nesse vídeo, maravilha? Quando o Dynamo estiver aberto, você vai vir aqui em Novo, e você vai clicar em Novo para criar uma nova rotina. A rotina ela é justamente o fluxo de nós, o fluxo de informação, ou seja, a minha programação, que vai dizer como é que a gente vai trabalhar as nossas informações para gerar algo novo, ou seja, para poder realizar a nossa modelagem paramétrica, perfeito? Então, aqui agora que eu estou na criação da minha rotina, eu tenho a minha área de trabalho do Dynamo, e aqui logo à esquerda eu tenho as categorias onde estão armazenados todos os meus nós. O que são nós? Os nós são aquelas pequenas caixinhas que eu acho que você já deve ter visualizado no Dynamo, né? Que dentro de cada caixinha eu tenho uma instrução sobre o que é que eu faço com as informações que estão alimentando as entradas e, consequentemente, quais são as informações que vão sair desses nós, perfeito? Então, cada nó ele está, digamos assim, categorizado dentro dessa lista de classificações que a gente tem aqui na esquerda e é a partir dela que a gente vai localizando os nós que nós vamos usar na rotina. Você também tem a opção aqui de Search, onde você pode pesquisar por um nó específico, desde que você saiba o nome desse nó. E não se preocupe que eu vou te orientar 100% aqui em relação a isso. Então, a princípio, o que a gente precisa entender em relação à interface do Dynamo para executar essa rotina de hoje é isso. Maravilha? Agora, eu quero te mostrar o seguinte. Vem aqui na categoria de Revit, clique nessa setinha para expandir. Você vai descer até onde tem Elements, e aí você expande os Elements também. E você vai descer até onde tem Floor, que é piso em inglês, certo? Você vai expandir Floor, e aí perceba que eu tenho dois nós. Essa listinha aqui já está identificando os meus nós, que são as minhas caixinhas de programação. E eu tenho dois nós que servem justamente para criar um piso. Lucas, como é que você sabe que esses dois criam um piso? Porque ao lado deles tem um símbolozinho de mais. Esse símbolo de mais, ele indica que esses nós, eles são nós de criação. Ou seja, a partir deles, algo novo surgirá dentro do Revit ou até mesmo dentro do Dynamo, certo? Então, esses são os dois nós que eu tenho à minha disposição aqui no Dynamo para criar um piso dentro do Revit. Maravilha? O primeiro deles exige 3 entradas. Se eu colocar o mouse em cima, perceba que ele mostra ali as entradas e a saída. Esse nó, o primeiro, ele exige 3 entradas, sendo que a primeira entrada é uma lista de curvas, a segunda entrada é o tipo do piso que você vai usar, se é um genérico, se é um piso que você mesmo criou as camadas, com as espessuras, os materiais, certo? E o terceiro é o nível, onde esse seu piso ele vai estar inserido, certo? Então perceba que se eu tiver essas 3 informações, as curvas, que em outras palavras são as linhas de contorno do desenho do meu piso, se eu tenho as linhas, se eu tenho o tipo do piso e se eu tenho o nível, eu crio um piso a partir disso, certo? Essa é a primeira opção. A segunda é praticamente igual, a diferença é que no lugar de eu ter uma lista de curvas, eu vou ter uma única policurva. Entenda policurva como polilinha. Sabe no CAD, quando a gente criava várias linhas, mas a gente tinha a opção de criar uma polilinha, que era uma linha com várias linhas dentro? Então, é a mesma coisa. Uma policurva é uma curva com várias curvas dentro dela. Então, você tem a opção de criar a partir de uma lista de curvas ou de uma única policurva. No caso do nosso exemplo nessa aula de hoje, eu vou utilizar a primeira opção, que é a opção onde eu alimento uma lista de curvas. Você vai clicar com o botão esquerdo aqui nesse nó e ele vai aparecer aqui na sua área de trabalho. Quando ele aparece na área de trabalho,
eu posso aproximar ele usando o scroll do mouse, eu também posso afastar ele, perfeito? Se eu clico no nome dele e arrasto, eu posso mover o nó e ajustar a posição dele aqui dentro da minha área de trabalho, ok? Eu também posso, com o botão do meio, que é o botãozinho do scroll, né? Se você apertar o botãozinho do scroll, você pode usar o pan, que é essa movimentação ao longo da minha vista. Perceba que eu não estou movendo o nó, eu estou movendo a minha tela, a minha visualização em relação à minha área de trabalho, certo? Além disso, você também pode criar caixas de seleção. Da esquerda para a direita, tudo que estiver dentro da caixa de seleção será selecionado. Da direita para a esquerda, tudo o que toca a caixa de seleção é selecionado. É a mesma lógica do CAD e do Revit, perfeito? Então, nesse sentido, não tem dificuldade. E se você tiver vários nós selecionados ao mesmo tempo, você pode mover todos eles em conjunto, clicando e arrastando um único nó dentro da seleção. Maravilha? Maravilha, então. Então agora você já sabe como se mexer dentro do Dynamo, perfeito? Ok, então aqui agora eu tenho o meu nó de criação do meu piso. Minhas 3 entradas, a lista de curvas, o tipo do piso e o nível. E aqui eu tenho a minha saída, que é justamente o quê? O meu piso, propriamente dito, né? Que vai ser criado a partir dessas 3 entradas. Aqui nessas 3 entradas, a segunda e a terceira, elas são bem fáceis da gente inserir. Para eu inserir o Floor Type, eu venho aqui em Search e eu vou digitar por Floor. Quando eu digitar por Floor, F-L-O-O-R, vai aparecer a segunda opção aqui, ó, que é Floor Types. Isso aqui é um nó que serve justamente para eu selecionar um tipo de piso que já exista nesse meu projeto. Então, quando eu clico com o botão esquerdo nesse nó, ele me abre aqui uma lista contendo todos os tipos de pisos que eu já criei no meu projeto. Então aqui tem toda a minha lista existente dentro do meu projeto, certo? Então se eu quiser que esse piso ele seja, por exemplo, um piso da área seca, eu posso selecionar aqui o nome, ó, piso acabado da área seca, e aí depois eu posso alimentar essa entrada utilizando esta informação aqui desse nó. Para eu criar essa conexão entre esse nó e esse daqui, eu clico na saída com o botão esquerdo, e aí ele começa a criar esse fio, né, do inglês wire, e aí eu vou plugar esse fio na entrada do meu nó que vai criar o piso. Fazendo essa conexão, eu estou dizendo que essa entrada está sendo abastecida com o tipo de piso, piso acabado da área seca, ok? Então esse tipo de piso é o que vai ser usado para criar esse piso aqui com esse nó, maravilha? O level é a mesma coisa. Você vai vir aqui no Search e no lugar de colocar Floor, você vai colocar Level, L-E-V-E-L. E a primeira opção é o nó que a gente vai usar, que é um nó que busca dentro do meu projeto quais são os níveis, quais são os levels que a gente já criou. No caso, eu tenho esses 4 níveis dentro desse projeto que eu estou disponibilizando, e o que eu quero usar para criar esse meu piso é o térreo acabado, porque é no térreo acabado que a gente vai criar todos os pisos de acabamento, certo? Faz sentido, né? Então, esse level eu vou plugar aqui na minha entrada. Então, veja que eu já abasteci mais da metade dos nós, das entradas, que esse nó precisa para poder criar o meu piso. A única coisa que está faltando é justamente buscar no meu projeto as curvas, que é justamente o desenho dos meus pisos. E aí agora é que vem a grande sacada da nossa rotina. Eu vou te pedir que volte para o Revit, ó. Para a gente voltar para o Revit, eu sempre movo, ó, a janela do Dynamo, que é uma janela secundária, eu movo ela assim para o lado, e aí eu volto a visualizar o meu projeto. E eu vou te pedir que abra a planta de piso do térreo desse projeto. Ou então, se você tiver com outro projeto, eu peço que abra a planta de piso desse outro projeto também. Aqui, nesse projeto que eu disponibilizei, eu já tinha deixado ele 100% prontinho, ele já estava todo organizado, e eu tenho nele aqui, ó, vários ambientes criados em todos os meus espaços dentro dessa casa. Então eu tenho o ambiente dos quartos, eu tenho o ambiente das salas, da cozinha, da varanda, certo? Da área de serviço. Normalmente, quando a gente trabalha no Revit, a gente cria os nossos ambientes para a gente poder ter ali a identificação com o nome, a área, os acabamentos, o volume daquele espaço, não é mesmo? Isso é super comum de quem trabalha no Revit.
Só que o ambiente, ele tem uma característica que é fundamental para a gente criar os nossos pisos. O ambiente, ele se adequa ao espaço onde ele está inserido. Então, quando eu criei um ambiente, por exemplo, aqui na sala de estar, eu coloquei aqui ó, uma linha de separador de ambiente, e esse ambiente, perceba que o desenho dele automaticamente se adequou ao formato da sala de estar. Se eu fosse criar um piso na sala de estar, manualmente, como a gente já sabe criar aqui na guia de arquitetura, eu ia pegar o meu mouse e ia sair desenhando, pegando exatamente esse mesmo contorno que esse ambiente pegou automaticamente. Então, sabendo disso, eu posso usar o contorno do meu ambiente como base para construir os meus pisos, porque o contorno do ambiente é exatamente a região onde o meu piso será inserido, onde eu iria desenhar ali o meu piso, não é mesmo? Então, isso é modelagem paramétrica, é você usar informações que já existem no seu projeto para criar outros elementos. No caso, eu estou usando a informação do contorno dos meus ambientes, que eu já tinha criado previamente, para a partir disso criar os meus pisos usando o Dynamo. Maravilha? Então agora a nossa missão é justamente coletar todos esses ambientes do Revit dentro do Dynamo, extrair desses ambientes a geometria, o contorno de cada um deles e usar essa geometria para poder criar os nossos pisos dentro do nosso projeto de forma automática e super rápida. Maravilha? Então vamos lá, que agora que a aula vai ficar boa. Vamos voltar para o Dynamo e, como eu disse, vamos puxar os ambientes do Revit para dentro do Dynamo. Para a gente puxar os ambientes do Revit para o Dynamo, eu vou te pedir que busque aqui dentro de Revit, na parte de Selection, ó, seleção, você vai pegar dois nós que estão aqui nessa parte de Selection. O primeiro deles é o Categories. O Categories ele serve para você selecionar uma categoria de elementos dentro do Revit aqui no Dynamo. Então é uma lista que contém todas as categorias de elementos do Revit aqui agora no Dynamo. E no caso, a categoria que eu quero selecionar é a categoria de ambientes. E eu estou enfatizando bem o S no final, porque tem ambiente que não é os rooms, né? Não são os ambientes, eles são... O ambiente diz respeito, na verdade, a elementos de vegetação, então não tem nada a ver com o que a gente quer agora. Então você vai selecionar aqui, ó, ambientes. Se você estiver trabalhando com a versão em inglês, você vai buscar rooms, R-O-O-M-S, perfeito? E você vai selecionar aqui ambientes, ok? E aí, quando eu seleciono essa categoria, eu vou pegar agora o nó All Elements of Category, ou seja, todos os elementos da categoria específica. No caso, como eu estou alimentando esse nó com a categoria de ambientes, ele vai buscar no Revit todos os elementos que estão criados dentro da categoria ambientes. E no caso, ele vai retornar para mim todos os ambientes que existem dentro do meu projeto. E aí, para a gente enxergar o resultado desse nó, você coloca o mouse em cima dele, e aí vai aparecer essa barrinha branca embaixo, e aí você desce o mouse até essa barrinha branca, e aí ó, tem esse símbolozinho de fixar, que é o pin. Você clica nesse botãozinho, e aí o resultado ele fica visível para a gente consultar quando a gente quiser. Se você não quiser ficar enxergando esse resultado, é só você clicar de novo no pin, que aí ele fecha, certo? Então, vá administrando essa visualização para a gente acompanhar o resultado na nossa rotina e a gente ir vendo se o nosso fluxo está caminhando conforme o esperado, certo? Maravilha! Então, eu tenho aqui agora uma lista com vários rooms, com vários ambientes, num total de 10 ambientes. Como é que eu sei que tem 10? Porque aqui no lado direito inferior, a gente tem a quantidade total de elementos dentro dessa lista. No caso, 10 elementos. A contagem sempre começa no índice 0, porque normalmente dentro da programação o primeiro elemento está sempre no 0 e depois a gente vai 1, 2, 3, 4. Então o meu 10º elemento na verdade tem um índice 9, porque o primeiro foi 0, certo? E eu tenho aqui 10 ambientes. Para eu ter certeza de que o Dynamo não está equivocado, a gente pode até vir aqui no Revit, ó, e a gente pode contar. Eu tenho aqui uma suíte, 2 banheiros, então 2, 3, 4, aqui 5, 6, 7, 8, 9 e por fim a varanda 10, perfeito? Então tá batendo exatamente com o que existe dentro do meu Revit. Eu vou selecionar esses 3 nós
e vou mover eles aqui para baixo, porque eu não vou usar eles agora, então eu não quero que eles atrapalhem o fluxo aqui da minha rotina. Maravilha? Ok, eu tenho então aqui agora meus 10 ambientes já selecionados. Só que antes de pegar as linhas de contorno deles e usar eles para criar os meus pisos, eu tenho que fazer uma filtragem, eu tenho que fazer uma separação. Por que eu tenho que separar eles? Porque aqui eu tenho um ambiente que está em área seca, eu tenho um ambiente que está em área molhada e eu tenho um ambiente que está em área externa. E a depender do lugar onde esse ambiente foi criado, ele tem um tipo de piso diferente, não é mesmo? Quando a gente faz o nosso projeto, a gente não coloca o mesmo piso na área molhada, que é o piso da área seca, e às vezes a área seca até coincide com a área externa, a depender do tipo de projeto, mas normalmente a gente diferencia esses 3 tipos de pisos, né? A gente tem um tipo de material para a área externa, um tipo para a área molhada e outro tipo para a área seca. Então eu não posso pegar a geometria de todos eles e botar para criar usando o mesmo tipo de piso, porque senão todos vão ficar com o mesmo acabamento, certo? Não é a minha intenção. Então eu preciso separar esses ambientes pelo local onde eles estão inseridos. E aí qual é a informação que eu tenho à minha disposição no Revit para dizer que um ambiente é área seca, outro ambiente é área molhada e outro ambiente é área externa? O que é que eu tenho de informação no meu projeto que eu posso usar no Dynamo para separar cada tipo de ambiente, não é mesmo? A princípio, assim, por padrão, eu não tenho nenhuma informação direta que diga o WC Suite é uma área molhada ou a Suite é uma área seca. Eu até poderia dizer assim, se o nome do ambiente começar com WC, então é uma área molhada. Mas aí eu não estaria incluindo cozinha nem área de serviço, não é mesmo? E também, eventualmente, se eu quisesse usar de novo essa rotina no futuro e não usasse WC, vamos dizer, se eu chamasse de banheiro, por exemplo, eu teria que ir na rotina para mudar esse parâmetro. Então, não é uma boa forma trabalhar com nomes. Então, o que eu fiz foi o seguinte, se você selecionar o ambiente nesse projeto que eu estou fornecendo aqui na descrição do vídeo, perceba que os ambientes de área seca, eu alimentei o parâmetro acabamento do piso com o nome área seca. Os ambientes de área molhada, eu alimentei o parâmetro acabamento do piso com o nome área molhada. Então, eu inseri informações nos meus ambientes que eu posso usar no Dynamo para dizer o que é um ambiente de área seca e o que é um ambiente de área molhada e o que é um ambiente de área externa, ok? Eu tenho total liberdade para fazer isso. Se eu não tiver uma forma automática para poder separar os ambientes, eu mesmo posso criar essa informação. Eu mesmo posso inserir essa informação nos meus elementos para que o Dynamo saiba o que é o que. Perfeito? Então, uma vez que eu já inseri esse tipo de informação e existe algo que diferencia esses ambientes, porque eu determinei isso, eu posso usar isso na minha rotina para justamente separar cada ambiente de acordo com o local onde ele está inserido. Então o que eu vou fazer agora é justamente resgatar essa informação. Eu quero ver, dentre essa lista de ambientes que eu tenho aqui, quais são área seca, quais são área molhada e quais são área externa. Para tanto, a gente vai usar um nó que tem um nome assim, get PARA. Você vai digitar GET PARA. E aí ele vai aparecer aqui a opção Get Parameter Value by Name, ou seja, pegue o valor de um parâmetro com base no nome desse parâmetro. E aí esse nó, ele tem 2 entradas. A primeira, você especifica quais são os elementos, e a segunda, você especifica qual é o nome do parâmetro. Tendo o elemento e o nome do parâmetro, ele vai retornar para você o valor que está inserido naquele parâmetro. Os elementos são os meus ambientes, perfeito? Eu vou colocar aqui. O nome do parâmetro, eu tenho que digitar, eu tenho que informar manualmente qual é o nome do parâmetro. E aí, para a gente introduzir um texto aqui na nossa rotina, a gente vem aqui em Search e você vai digitar string, S-T-R-I-N-G, string. String, na programação, ela representa um texto, uma sequência de caracteres, ok? Então, sempre que eu queira especificar um texto, uma sequência de caracteres na programação, a gente usa uma string. E aqui nessa string, eu vou colocar o nome do parâmetro, onde eu coloquei a especificação do que é área seca, o que é área molhada e o que é área externa. Esse parâmetro, o nome dele é acabamento do piso.
Então aqui na string eu vou digitar acabamento do piso. Você tem que digitar exatamente igual como está lá no Revit. As maiúsculas, você tem que respeitar as maiúsculas, as minúsculas. Se tiver acento, você tem que colocar também os espaços, tudo certinho. Não pode ter nada de diferente, senão vai dar erro, ok? Então o acabamento do piso está aqui, eu posso plugar ele. E aí agora o Dynamo, ele me retorna justamente os valores que estão inseridos dentro de acabamento do piso para cada ambiente aqui na minha lista. Então eu sei que esse primeiro ambiente ele é uma área seca, o segundo é uma área molhada, o terceiro também é uma área molhada e assim sucessivamente. Perfeito, então. Agora que eu já tenho esses valores resgatados aqui dentro do Dynamo, eu preciso filtrar os meus ambientes de acordo com o tipo de acabamento que cada um tem, certo? Eu quero criar uma lista com os ambientes só da área seca, depois eu quero uma segunda lista com os ambientes só da área molhada e eu quero uma terceira lista com os ambientes só da área externa. Se eu tiver essas três listas, vai ficar muito fácil para mim dizer qual é o tipo de piso para cada lista, porque eu sei qual é o tipo de piso que vai entrar para cada situação, não é mesmo? Então, como é que eu faço para filtrar esses elementos, esses ambientes, de acordo com o tipo do acabamento que eles têm? A gente vai usar um nó aqui, ó, muito clássico dentro do Dynamo, muito utilizado dentro do Dynamo, que é o Filter by Boolean Mask. Você vai digitar aqui no search Filter, F-I-L-T-E-R. E aí a primeira opção que vai aparecer, ó, Filter by Boolean Mask, você vai selecionar. O Filter by Boolean Mask, ele serve para filtrar uma lista com base numa máscara de informações booleanas. O que é uma máscara de informações booleanas? É uma lista de valores booleanos que são valores verdadeiros ou falsos, certo? Então, se você tiver uma lista de valores verdadeiro ou falso, você pode usar essa lista como uma máscara para filtrar uma outra lista. Pode parecer um pouco confuso, mas se a gente usar aqui no exemplo, eu sei que vai ficar muito claro para você, ó. A lista que eu quero filtrar é essa lista de elementos aqui, ó. Então eu já vou plugar ela. Falta a minha máscara. Então a minha máscara é uma lista de valores booleanos, ou seja, de valores true e false. Como é que eu vou criar essa lista de valores booleanos? Eu vou fazer o seguinte, aqui em Search, você vai colocar o símbolo de igualdade duas vezes e você vai selecionar o segundo nó. Ou seja, eu acabei de inserir um nó aqui, ó, que verifica se x é igual a y. E aí eu vou alimentar um valor em x e vou alimentar um outro valor em y e eu vou verificar se os valores em x são iguais aos valores em y. Perfeito? Os valores de x são justamente os nomes que estão aqui em acabamento do piso. Então esses nomes eu vou plugar em x. Os valores de y são o nome que eu quero verificar se está de acordo com o que eu tenho nessa lista. No caso, eu vou dar um Ctrl C aqui na minha string, eu clico nela e dou Ctrl C no teclado e vou dar um Ctrl V aqui embaixo. E aí eu colo, né, a string que eu já tinha criado, só que o nome que eu vou colocar aqui é área seca. Mais uma vez, respeite os acentos, respeite as maiúsculas, minúsculas, os espaços, tudo bonitinho. E aí quando eu plugar a área seca aqui, ó, ele vai me retornar uma lista de trues e falsos, ou seja, verdadeiros e falsos, indicando quais ambientes são iguais à área seca. Então agora eu tenho uma máscara de valores booleanos, onde nessa máscara eu sei qual ambiente é área seca e qual não é área seca. Perceba que eu não sei qual é a área molhada e qual é a área externa. Eu não sei ainda essa distinção, mas eu sei qual é a área seca. Isso eu tenho certeza. Perfeito? Então agora com essa máscara eu vou filtrar os elementos dessa lista aqui. E aí o que é que a gente tem como resultado a partir disso? Eu tenho uma lista in e eu tenho uma lista out. A lista in é a lista onde os meus ambientes têm área seca. Como é que eu sei disso? É só a gente olhar aqui, ó. Você veja que o primeiro é true e o primeiro é 380.671. Então 380.671 veio para cá, porque ele é true, porque ele é área seca. O segundo é o terceiro daqui, ó, que é o terceiro true, que no caso é esse daqui, que é 380.680, ele veio para cá. O meu elemento aqui, o meu segundo elemento aqui que é falso, ele é o 380.674, ele é área molhada, ele não é área seca, então ele veio para a lista aqui de baixo, porque ele não é área seca. Então ele 380.674 ficou aqui. Logo,
esses 5 elementos que eu tenho aqui em cima, esses 5 rooms, todos eles são área seca. E aqui embaixo eu tenho área molhada e área externa. Então a minha primeira lista acabou de ser criada, a minha lista dos ambientes com área seca. O que eu preciso fazer agora é filtrar uma segunda vez essa lista de baixo para eu separar o que é área molhada e o que é área externa. E aí, para tanto, a gente pode ganhar muito tempo ó, selecionando esses 4 nós aqui ao mesmo tempo, dando Ctrl C, jogando para cá e dando Ctrl V. Com esses 4 nós criados, eu vou plugar agora a minha lista de saída, que é a lista que tem área molhada e área externa, e vou colocar aqui, ó. Aí agora ele está me aparecendo dentro dessa lista menorzinha quais são área molhada e quais são área externa. E eu quero que ele me diga aqui agora qual é igual a molhada. E aí ele vai me dar agora uma máscara indicando quais são molhada e qual não é molhado. Perfeito? E eu vou aplicar o filtro uma segunda vez. Esse filtro vai receber essa máscara, só que ele vai receber esses valores daqui, ó, que são os valores que já tinham dos últimos 5 elementos que a gente tinha. Então, com isso, eu tenho agora uma segunda filtragem que me indica quais são a área molhada e qual não é a área molhada. Por consequência, o que não é área molhada é área externa, porque eu já separei o que é área seca, já separei o que é área molhada, o último que falta é a área externa, certo? Então eu acabei de criar as minhas 3 listas de ambientes com base na localização onde esse ambiente está inserido. Aqui nesse in eu tenho todas as áreas secas, aqui nesse in daqui eu tenho todas as áreas molhadas e nesse out eu tenho a minha área externa. Deu para entender? Eu acho que deve, se você fizer com bastante calma, você acompanhar bem esse fluxo do que a gente está fazendo, você vai perceber que não é muito difícil a gente entender exatamente como foi feita essa separação. E uma vez que essa separação foi feita, você acabou de vencer a parte mais difícil da criação dessa rotina. O que vem aqui agora é muito simples, é praticamente o acabamento do nosso trabalho. Você vai pesquisar aqui agora por room, você vai digitar R-O-O-M, que é ambiente em inglês, né? E aí ele vai mostrar todos os nós que têm relação com room, né? Que tem relação com ambientes. E a gente vai pegar esse aqui, ó, Finish Boundary. O Finish Boundary ele serve justamente para retornar as linhas de contorno de um ambiente no nível do acabamento, ou seja, no acabamento da parede, certo? Então eu vou usar o Finish Boundary para poder pegar as linhas de contorno dos meus ambientes. Então aqui agora eu vou alimentar esse Room Boundary, esse Finish Boundary com os rooms da área seca. E quando eu faço isso, eu posso ver aqui ó, no meu plano geométrico que já aparecem as linhas de contorno de todos os ambientes da área seca. Se você quiser enxergar melhor esse modelo geométrico aqui, ó, você clica aqui na opção de geometria, que aí ele vai enfatizar o modelo geométrico e você vai enxergar mais embaçado os nós. E aí você pode dar zoom para aproximar aqui ó, a sua geometria. Se você quiser orbitar, aperte o botão direito do mouse que você consegue orbitar ao longo da sua geometria. Maravilha? Então, com essa geometria, perceba que é justamente o desenho dos meus 5 ambientes aqui, ó. Aqui é o meu quarto da suíte, vou voltar para cá, ó. É o quarto da suíte, os 2 quartos, a sala de jantar e a sala de estar. Parece que está tudo certo, não é mesmo? Vou voltar para a rotina, clicando aqui. E agora eu vou usar esse mesmo nó para criar a geometria dos outros 2 grupos. Aqui a área molhada, aí ele criou ó, os 2 banheiros, a cozinha e a área de serviço. E, por fim, a minha varanda, que é a área externa. Então agora eu tenho a geometria das áreas secas, a geometria das áreas molhadas e a geometria da área externa. Com essas 3 geometrias, já estamos com tudo pronto. É só a gente pegar o que a gente começou a fazer aqui no início da nossa aula e finalizar. Antes de você finalizar, eu vou te pedir uma coisa, ó. Mude a execução da sua rotina de automático para manual. Por quê? Porque quando a gente vai criar coisas no Revit usando Dynamo, não é bom trabalhar com automático. Normalmente gera alguns bugs. Então, para você evitar problemas na sua rotina e no Revit, e seu computador travar, você tem que reiniciar, mude do automático para manual, que isso resolve 99% dos problemas, digamos assim, né? Então mude aqui para manual e agora
a nossa rotina ela vai ser executada somente quando eu clicar em executar, certo? A todo momento, perceba que toda vez que eu inseri um nó, ele estava automaticamente mostrando os resultados daquele nó. Isso porque eu estava trabalhando no modo automático. Agora, quando a gente está no modo manual, o Dynamo só vai dizer o que acontece depois de fazer alguma modificação se eu clicar em executar. Perfeito? Então essa é a diferença. Uma vez então que eu estou aqui agora no manual, eu posso conectar as curvas do modelo das geometrias da área seca aqui. E uma vez que aqui eu estou com a geometria da área seca, então eu vou manter o floor type da área seca e o nível terra acabado. Eu vou selecionar esses três aqui agora, vou dar um Ctrl C e vou fazer a mesma coisa para essas duas geometrias que eu tenho aqui embaixo. Essa é a área molhada, então o piso ele tem que ser da área molhada também. E esse terceiro que a gente tem aqui embaixo, ele é área externa. Então aqui agora eu vou mudar para área externa. Então a geometria da área seca recebe o piso da área seca no terra acabado. A geometria da área molhada recebe o piso da área molhada com o nível do terra acabado. E a geometria da área externa recebe o piso da área externa no nível do terra acabado. Perfeito? Então, com isso, eu alimentei as minhas nós de criação dos meus pisos e eu posso executar para ver o que é que vai acontecer agora com essa rotina. Antes de executar, salve o seu arquivo, só para a gente não ter nenhum tipo de problema. Perfeito? Salve ele para você não correr o risco de perder o que você fez até agora. Depois de salvo, você vai clicar aqui em executar. A execução foi concluída. Vamos voltar lá para o Revit para ver se foi criado. Ó. Eu posso ver que os pisos foram criados porque eu consigo verificar a achura dos pisos. E aqui, ó, ao clicar na sala de estar, eu vejo que eu estou com o piso da área seca. Na sala de jantar também. Na cozinha eu tenho a área molhada. E na varanda eu tenho a área externa. Então os pisos foram criados perfeitamente dentro do meu Revit. Só tem um pequeno detalhe que não ficou como eu gostaria, que é a elevação desses pisos. Quando eu clico no piso da sala de jantar, por exemplo, que é o piso da área seca, eu vejo que a altura dele ficou em menos 0,05. E não era para ficar com essa altura, era para ficar na altura 0. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ele pega a altura das curvas do ambiente. E como o ambiente ele tinha sido criado com a base a menos 0,05 do terra acabado, então o meu piso ele ficou também a menos 0,05 acabado, entendeu? Então eu preciso fazer um ajuste em relação à altura do deslocamento do nível desses pisos aí, para que tudo fique certinho. E a gente pode fazer isso no Dynamo também, eu não preciso fazer nada braçal. Se eu sei que eu tenho um problema, e esse problema ele vai ficar acontecendo, então eu já posso deixar o Dynamo programado para resolver esse problema. E o que eu vou fazer é basicamente pegar esses pisos que foram criados aqui e modificar o parâmetro que é a altura do deslocamento do nível. E aí, para isso, a gente vai usar o nó set para, você vai digitar SETPARA, e aí você vai puxar esse nó aqui, ó, set parameter by name. Ele é igual ao get parameter value by name. A diferença é que ele muda um valor se você disser qual é o elemento, qual é o nome do parâmetro e qual é o novo valor, certo? Então, o elemento é o piso, o nome do parâmetro é exatamente a altura do deslocamento do nível, então eu vou puxar aqui uma string, para informar o nome desse parâmetro, a altura do deslocamento do nível. Eu vou sempre enfatizar, atenção, maiúsculas, minúsculas, espaços, acentos, coloque tudo. Tem que ficar igual. E aqui você vai colocar o valor da altura do deslocamento do nível. Todas as minhas áreas secas nesse projeto, eles têm que entrar na elevação 0. Porque eu estou inserindo eles no nível do terra acabado, então eles têm que bater certinho no nível do terra acabado, certo? Então, nesse caso específico, as minhas áreas secas vão entrar na altura 0. Para colocar aqui o número 0, eu vou vir aqui em Search e vou puxar pelo nó Number, que é um nó que permite criar números, qualquer número que eu quiser. Então esse number, ele já vem aqui com o valor 0, eu vou usar esse mesmo valor 0 para abastecer essa informação. Então aqui agora eu posso mudar a altura desse piso da área seca, de todos eles na verdade, todos os 5, para a altura 0.
Eu vou copiar esses 3 nós aqui e vou colar aqui para definir agora a área molhada. A área molhada, ela fica a 1 centímetro abaixo do meu terra acabado. Porque como ela é uma área molhada, ela tem um desnível em relação à área seca, eu criei nesse projeto esse desnível de 1 centímetro. Então, no caso do meu projeto, essa altura é menos 0,01, certo? A gente está trabalhando em metros, a unidade de medida padrão aqui que eu estou trabalhando nesse projeto é metros, então eu digito menos 0,01 para dizer que eu quero que abaixe 1 centímetro em relação ao térreo acabado. Então isso é a especificação da área molhada, que coincide também com a especificação da minha área externa, porque a área externa eu também fiz com o mesmo desnível de 1 centímetro. Então, com essas especificações, eu posso salvar novamente aqui a minha rotina e eu posso executá-la de novo para agora ver esses meus pisos com as suas elevações perfeitamente colocadas. Perceba que agora eu consigo enxergar as cores deles porque eles não estão mais chocando com a minha laje, como estava antes. Se eu for aqui no meu modelo 3D, eu vou ver os meus pisos todos criados de forma correta. Quer dizer, o piso da varanda ele veio com um pequeno probleminha, que é o fato de que aqui nessa jardineira ele não veio aberto. Isso poderia ser resolvido se eu, por exemplo, criasse aqui um separador de ambiente. Se eu colocar um separador de ambiente nessa região aqui, ou seja, eu force o meu ambiente a ter exatamente o mesmo desenho do meu piso, eu poderia resolver esse problema. Mas se eu não quiser ter esse trabalho de desenhar isso no ambiente, até porque talvez isso não seja interessante, porque vai interferir na minha área, eu poderia só depois pegar esse piso e consertar ele, editando o limite e criando aqui ó, a minha linha e dando meu visto, que aí já está tudo certo. Então vai um pouco de cada pessoa, de saber como resolver alguns problemas. E claro que a automação não tira de você, engenheiro, arquiteto, profissional da construção, a responsabilidade de verificar o que você está fazendo. Por mais que você tenha controle sobre os processos e as etapas, sempre verifique o que está acontecendo, porque o computador ele não é perfeito, não é mesmo? Ele precisa de uma inteligência humana para funcionar e assim como nós humanos, o computador ele erra também. Então faz parte do seu trabalho verificar. Mas com isso, você acabou de criar uma rotina, você acabou de aprender como criar uma rotina que cria pisos a partir de ambientes, não é mesmo? Aqui nós temos algumas entradas que são relevantes para que a nossa rotina funcione, que são justamente as entradas dos tipos de piso e do nível onde ele vai ser criado. Então a gente tem que alimentar essas entradas, mas a nossa rotina ela está praticamente 100% automatizada, só precisando mudar esses valores aqui para a gente conseguir fazer ela funcionar perfeitamente em outros tipos de projetos. Com isso, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender um pouco mais como funciona o Dynamo, como funciona a modelagem paramétrica e como você pode se tornar muito mais produtivo, como você pode se tornar muito mais ágil no seu dia a dia utilizando de rotinas simples. Se você tiver o conhecimento do Dynamo e se você souber como pensar de forma inteligente para aproveitar as informações que você tem. Se você gostou desse vídeo, além do like que eu sei que você vai deixar e da inscrição no canal, eu quero te dizer que aqui na descrição do vídeo eu estou deixando o link para a visualização do meu curso completo de Dynamo. Então se você curtiu minha didática, se você acha que essa ferramenta pode mudar a sua vida, eu tenho certeza que pode, dá uma conferida nessa descrição, dá uma olhadinha nesse link, que lá você vai verificar todo o meu curso completo, onde eu te ensino a usar o Dynamo do zero ao nível avançado. Você vai aprender a modelar elementos como parede, telhado, piso, colunas. Você vai aprender a modificar parâmetros em elementos dentro do Revit usando o Dynamo, exportar informações para planilhas, receber informações de planilhas e gerar elementos no Revit de forma automatizada, criar plantas de piso, folhas de impressão, plantas de forro, tudo, níveis, tudo com apenas alguns cliques, com rotinas super funcionais, entendeu? Então eu tenho certeza que vai te ajudar muito a melhorar muito a sua produtividade dentro do Revit. E você sabe que produtividade faz com que você possa gerar trabalhos mais rápido, consequentemente você tem menos custo, você pode oferecer até um serviço
num valor mais competitivo no mercado, porque você é mais ágil do que os outros profissionais, não é mesmo? Então dá uma conferida, se tiver qualquer dúvida, deixa um comentário, eu vou adorar te responder, eu vou adorar conversar com você, sugestões também eu estou aberto, e muito obrigado pela sua atenção até esse momento, eu te vejo no próximo vídeo.